Bem, pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Encontro com o Esporte. Depois a gente recuperar o fôlego aí com nossos fruquitos, água da pedra, enfim, fôlego recuperado, mas não muito do Lajadense pelo jeito, né? Lajadense foi a campo mais uma vez, na expectativa de outra vitória em casa, como havia ocorrido diante do Juventude, mas foi a equipe aqui da região que deixou o torcedor um pouco mais triste, não é mesmo? Rodrigo, olha, infelizmente não conseguimos vencer. E o técnico Gelson Conte estava lá nas arquibancadas olhando a partida. É o técnico do São Luís, que é o nosso próximo adversário, não, Rodrigo? E o Lajadense foi do céu ao inferno 2 vezes na noite de ontem. Jogando no estádio Alviazul diante de mais de 2.000 torcedores, saiu atrás do marcador, empatou, virou, mas cedeu a igualdade para o Canoas aos 45 minutos do segundo tempo. O 2-2 foi um resultado ruim, pois a vitória colocaria o time na zona de classificação. E ao mesmo tempo bom, já que o Alviazul somou 1 ponto e continua na cola dos adversários, na 5ª colocação com 4 pontos. A equipe do Vale do Taquari volta a campo no domingo, então, para enfrentar o São Luís lá em Juí. O jogo. O Lajadense realizou ontem à noite uma partida de 2 tempos distintos. No primeiro tempo, a atuação foi muito ruim em todos os setores. Tanto que aos 20 minutos o técnico Benhur fazia a primeira alteração. Tirou o William, que já tinha amarelo e corria o risco de ser expulso, e colocou em seu lugar Celcinho. A essa altura, a vantagem no placar era do Canoas, que marcou 1-0 aos 7 minutos com o Miro Bahia, que bateu forte de canhota sem chances para Fernando. O Alviazul pouco fez em termos ofensivos e levou o perigo ao gol do adversário apenas aos 45 minutos, quando o Bruninho cobrou falta e o chute encontrou defesa no travessão. O time voltou melhor para a segunda etapa e aos 12 minutos Robert perdeu chance incrível de colocar a bola em lance do goleiro Vaná. O empate não demorou e saiu dos pés do atleta mais lúcido do jogo. Bruninho, aos 19 minutos, dominou na entrada da área e chutou, colocando para fazer um golaço. No embalo do empate veio a virada aos 22 minutos. Robert construiu bela jogada e mandou a bomba no canto para fazer o 2-1. Quando o grande público que compareceu ao estádio Alviazul já vibrava com a virada, o Canoas tratou de jogar um balde de água fria no entusiasmo lajadense. Em cobrança de falta inexistente, a bola foi alçada na área, sobrou para Moisés, que limpou e mandou fora do alcance de Fernando. Pelos juniores, o time júnior do Lajadense começou sua participação no gauchão da categoria com vitória. Ontem, Venâncio Aires superou o Guarani por 2-1. Os gols foram marcados por Rodolfo e Breda. Na quarta-feira, a equipe realiza a primeira partida em casa contra o Caxias. No final do jogo, entrevistei o Bruninho sobre como ele viu a partida. Acho que fizemos um primeiro tempo um pouco abaixo, mas a conversa do vestiário foi muito boa, voltamos com a garra, com a força que tem o Lajadense. O nosso time é esse time do segundo tempo. Eu acho que foi uma injustiça esse empate aí. Graças a Deus consegui voltar a marcar gol para homenagear a minha mulher. Bruninho, a arbitragem teve assim, teve uma visão do jogo meio errada, a torcida toda está muito decepcionada com a arbitragem. O que tu acha? Acho que o Chico é um bom árbitro, mas ele errou em algumas partes ali. Acho que quando nosso time estava vencendo, ele começou a inverter um pouco as faltas. Mas é assim, gauchão é assim, temos que jogar contra os jogadores, contra os árbitros às vezes. Agora São Luís de Juí, Gelson Conte estava aí na arquibancada observando a equipe. Sim, Gelson Conte conhece nós, já é da cidade aqui, mas vamos com força lá para buscar a vitória. Pois é, o Lajadense que perdeu a chance de sair com uma vitória, o que não aconteceu com a dupla Grenal, Rodrigo, que atropelou seus adversários. Pois é, o Lajadense, caso tivesse vencido, estaria com 7 pontos, estaria com 6 pontos, melhor dizendo, estaria em terceiro lugar dentro do seu grupo, no lugar justamente do Canoas. Agora é o quinto com 4 pontos, a mesma pontuação do São Luís, que é o próximo adversário. Ou seja, o próximo embate é disputa, confronto direto por essa vaga, por essa classificação. Já a dupla Grenal lidera as duas chaves, ambos com 9 pontos, 100% de aproveitamento, 11 gols prós para cada um, 2 gols contra para cada um, então são campanhas muito semelhantes. O Inter de goleada, 7-0 sobre o Juventude e o Grêmio 4-1 sobre o Veranópolis, né? Num jogo que a gente esperava ter bem maior equilíbrio, ainda mais que o jogo era lá na Serra e o Veranópolis também vinha empolgado.
o Juventude, que já é um saco de pancada do Internacional, já tinha tomado 8-1 temporadas atrás e agora voltou a tomar 7-0. Destaque para Damião com 2 gols e Jajá, o novo príncipe Jajá do Beira-Rio, também anotando 2 gols na partida. Pois é, a próxima rodada tem Novo Hamburgo e Caxias, Avenida e Pelotas, Juventude e Ipiranga, Cruzeiro e Grêmio, Canoas e Santa Cruz, o São Luís e o Lajadense, já no domingo às 19 horas, o Cerâmica, o Veranópolis e Inter e São José. Só para destacar também, Gasparotto, que o Grêmio não fez um bom segundo tempo, perdeu ainda assim muitos gols. O Bertoglio foi muito bem mais uma vez, quase marcou um golaço, marcou outro, mas que estava impedido. Kleber, que foi um tanto individualista, tentou fazer o seu para continuar na liderança aí da artilharia, não fez. O Grêmio fez um primeiro tempo muito bom, mas o segundo não foi muito bem. Mas antes, né, Rodrigo, dessa próxima rodada, nós temos que lembrar o telespectador que o Grêmio enfrenta, né, o River Plate do Sergipe, né? E o Internacional faz também um jogo lá diante do Strongest, lá na Bolívia, lá na altitude, né? Lá de La Paz. Então, pela Libertadores, o Internacional, e o Grêmio, então, pela Copa do Brasil. Ambos quarta-feira, o Grêmio às 19 horas e 30 minutos e o Inter às 19 horas e 45 minutos. O Inter, que não deve ter D'Alessandro, não treinou hoje entre os titulares, segue como dúvida, e o The Strongest, que não vai ter técnico, pois o técnico lá pediu demissão depois dessa goleada diante do Inter. Também 5-0, né, Rodrigo? Não sei se não vai tomar outra goleada lá. Vamos ver se o Inter tem fôlego para ir lá e fazer o mesmo nível de partida que realizou aqui no estádio Beira-Rio. Pois é. E as rodadas do mini futebol, Gasparotto? Rodrigo, olha, público muito grande nas duas entidades. Lá na Copa CTC Espaço 3 Arquitetura, novamente um numeroso grupo de associados se fez presente no Clube Tiricaça para prestigiar as programações elaboradas pelo Departamento de Esportes e Lazer da entidade. A maioria em busca de emoções pela segunda rodada do interno de minifutebol Copa CTC Espaço 3 Arquitetura. Na elite, o Rebordosa voltou a apresentar um bom futebol e acabou derrotando o jovem time do Toca-Fogo. Bafim e Diego Giacomoli garantiram o score favorável. O Banguzinho, mesmo saindo atrás no marcador no duelo com o Gosto, fez trocas precisas com o técnico Nino e garantiu o vira-vira com 2 tentos de Jason Bruxel. O EPTG, que na rodada inaugural tinha vencido o Dream Team, perdeu os pontos por utilizar um jogador em débito. E agora, sem o goleiro Thiago Stimmer, não teve forças para segurar o ataque do Afuse. Diego Scherer, Lance Pedroso, Evandro Dessoy e Fabrício Coas deixaram suas marcas de goleadores. O Dream Team, com grande atuação de Guzi Teixeira, venceu o Dínamo. Thiago Bressani abriu o caminho da vitória logo no início da partida. Diego Emer e Cristiano do Couto selaram o placar. O Coroas Mirim C largou com 2 gols de diferença diante do fora de série, ambos anotados por Rodrigo Lopes, o Digão. Mas o oponente buscou a igualdade através de Teleco e Cotona. No último compromisso dessa categoria, o Sobala, atual campeão, travou um embate de muito equilíbrio tático e técnico a ser falcatrua. Mesmo assim, conseguiu impor sua experiência e garantiu os 3 pontos e a liderança graças aos gols de Tadeu Scherer e Peixe. Na segundona, o Coroas Mirim Arco Gás venceu a segunda consecutiva, desta vez no compromisso com o Descontrole. Os gols foram marcados por Alexandre Webel e Dani Ritter. O Sequela lutou muito para superar os lesionados. Conseguiu com Fernando De Lázaro, o Bodão, e Thiago Lopes balançando as redes do adversário. A Serbiterflex se redimiu com seu torcedor depois da derrota da estreia e superou o Revelação com destaque para os 2 tentos de Thiago Weber. O TPM foi outro a reagir na competição. Com uma participação coletiva da equipe, não deu chances ao Só Futuro. Pumas e CVSM travaram um duelo de 8 gols e mesmo com os 3 tentos de Félix Kirchen do CVSM, o placar terminou em igualdade. O Espumol venceu com autoridade o Swiss Tour, onde Luciano Bottoni, o Bolero, deixou sua marca de goleador em 2 oportunidades. Lucas Glufk e Cristiano Togni garantiram os 3 pontos para o Metralhas no confronto com bola murcha. Na 4ª divisão, as equipes tiveram o primeiro contato com a bola nesta temporada. O time do Dream Team
Paradiso Seguros teve Lucian Bauni Careta a estrela do jogo, com 3 tentos diante do Meia Boca Juniors. Os canhoneiros do Canhão Futebol Clube venceram o elenco do Executivos, onde Claudinho Zagonel e Ângelo Fauri Júnior garantiram o score favorável. E o estreante Angover não deu chances para o toca-água, com o Arthur Brandl balançando as redes do oponente 2 vezes. Esse foi o panorama lá do Tiricaço, Rodrigo. E no 7 de setembro também, né? Rodada inaugural, muito bom público e também muitos gols, não é mesmo? Depois do sucesso do torneio de verão, as expectativas dos associados eram sobre o início do interno de minifutebol do Clube Esportivo 7 de Setembro, Copa Posto Giovanelli. A diretoria de esportes trabalhou forte e conseguiu relacionar 23 equipes para a disputa da competição desta temporada. 10 na elite e 13 na segunda divisão. No sábado aconteceu a primeira rodada, onde os artilheiros estavam com as pontarias afiadas, marcando 26 tentos nos 6 duelos, numa média de 4,3 gols por partida. E nela a presença do presidente Wilvo Persch, que enalteceu o bom momento do clube nessa modalidade. Logo depois, num gesto simbólico, Persch deu o pontapé inicial antes do duelo entre o América Cosmo e o Galera. O América que trouxe como grande novidade o reforço de Milton Weiler na condição de treinador. E ele não decepcionou, conseguindo armar sua equipe com objetividade e forte na parte defensiva. O primeiro gol do time americano foi do atacante Colete, que desviou de cabeça, enganando completamente o goleiro Lima. Na sequência, Thiago Conrad, o Polenta, marcou em outras 2 oportunidades, decretando os 3 primeiros pontos do seu time. Logo depois foram para o enfrentamento o renegado Summer Show, campeão da Série Prata do torneio de verão, e o Real Matismo. Prevaleceu a juventude da equipe do Renegados, que conseguiu envolver com facilidade o oponente. Os destaques da partida foram Guilherme dos Santos, o Negrete, e Evandro Almeida, ambos com 2 tentos. Em seguida aconteceu o duelo entre o Real Madruga e o R7. Muitos achavam que seria uma partida de equilíbrio técnico e tático, mas com a bola rolando, o Real Madruga tratou de abolir a lógica, aplicando uma sonora goleada no adversário de 8-0, com direito a atuações destacadas do William dos Santos e Michel Schneider, balançando as redes do goleiro Mariano Rexigo 2 vezes cada. O Geduca, que também estreava no gramado sintético da entidade, comemorou a vitória diante do Alcatraz, onde brilhou a estrela de Thiago Luiz Nilan, com 2 gols. Na última partida da elite na tarde esportiva, o bicampeão Tabajara encarou o jovem elenco do Renegados Night e teve que lutar muito em campo para manter o score favorável, conquistado com um único gol de Antônio Krain. E conseguiu. Finalizando a rodada inaugural, o estreante Kamikaze não teve forças para segurar o poderio ofensivo do Coringas. E na Soges nesse final de semana agora, Rodrigo. No próximo final de semana tem a estreia lá da Copinha, né? A Copa, que era a primeira competição do ano lá na entidade, o mata-mata. Nosso tempo chegou ao final, Gasparotto, a gente aproveita então para te pedir que o telespectador permaneça com a gente, mas só amanhã agora. Qualquer coisa, www.tvinformativo.com.br. Até mais. Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro Americano, em Lajeado. Fone 3748-9760. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado, pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado.